Boa noite, gente. Meu nome é Larissa, sou da pré-mocidade do grupo da Fraternidade Espírita do João Ramalho. Boa noite de novo, eu sou a Érica, eu sou da evangelização infantil do grupo da Fraternidade Espírita do João Ramalho. Estamos representando a Luz Intermunicipal de São Bernardo do Campo e temos a honra de apresentar a 28ª Semana Espírita São Bernardo do Campo, que este ano traz como tema o Espiritismo e os desafios da vida moderna. Agradecemos a presença de todos que se unem a nós neste momento de reflexão, aprendizado e fraternidade. E para iniciar, em harmonia, convidamos o grupo musical Em Busca da Paz para envolver com sua apresentação musical, elevando nossos corações e preparando o ambiente para esta jornada espiritual. Sejam todos muito bem-vindos, que a música nos inspire e nos conecte. Agora com vocês, Em Busca da Paz. Boa noite a todos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com vocês numa noite tão importante, né? E numa semana mais importante ainda, Semana Espírita. O nosso grupo é formado por médiuns do União Espírita Em Busca da Paz de Santo André. Este mês, este grupo completa 20 anos de atuação e o objetivo deste grupo é levar a doutrina espírita, a palavra de Jesus, através das músicas. Então, toda a apresentação que nós fazemos, nós pensamos muito no tema e na conexão que cada música fará com as pessoas. Então, esperamos que vocês gostem da mensagem, principalmente da mensagem, porque nós temos 20 anos de grupo, mas com formações diferentes, e nós não temos pretensão de fazer show, apenas de levar o amor através da música. E para iniciar, o mal que nós fazemos é nossa responsabilidade. O bem que não fazemos também é nossa responsabilidade. Mas o bem que fazemos é o nosso advogado em qualquer tempo. As bem-aventuranças. Chamado caridade, bem-aventuranças não virão.
cantiga de paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz em silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança na manhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita teus caminhos. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão que for. Sofrendo chuva e vento, o agricultor no campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabrotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Deus é o princípio de tudo. Nele vivemos, nele nascemos, nele vivemos, nele morremos, nele renascemos. Prece de Cáritas. Ó Deus, que és nosso Pai, que és amor, que és bondade, dá força a quem sofrer, dá-nos o dom da caridade e põe ao coração a compaixão, toda a verdade. Ensina-nos a agir na tua bondade. A quem viaja ao léu, pontes no céu, a estrela guia, a dor na aflição, consolação da alegria, e a
nasceu, aos pequeninos águas vãos, e aos famintos dai o pão. Seja o abrigo dos irmãos que vivem solidão. Ensina-nos a amar, a praticar a caridade, a dar sem receber, e a luz da fé ser claridade. A dor vai se acalmar, todas as lágrimas irão secar, e só coração a ti se voltará, pleno de força e coragem, a refletir tua doce imagem, a aquecer com teu calor, na imensidão do teu amor, se elevará em luz aos céus, a ti, Senhor, meu Deus, se elevará em luz aos céus, a ti, Senhor, meu Deus. E sendo a paz um assunto fundamental na jornada do Espírito, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, também dedicou uma página para falar a respeito da paz. E ele colocou ali um pequeno direcionamento que está no refrão desta canção, que foi inspirada no texto de Emmanuel, e quem escreveu esta canção foi o nosso maestro, que está a paz. Para conquistar a paz, como é que se faz? Para conquistar a paz, como é que se faz? Ama, trabalha, espera e perdoa. E nos momentos de aflição, silêncio e oração. Ama, trabalha, espera e perdoa. E nos momentos de aflição, silêncio e oração. Ama a Deus e ao próximo, como tu amas a ti. Ama o teu inimigo também, como Jesus ensinou. Trabalha em busca da paz, trabalha nas lides do bem, fazendo sempre o seu melhor, não se importando a quem. Ama, trabalha, espera e perdoa. E nos momentos de aflição, silêncio e oração. Ama, trabalha, espera e perdoa. E nos momentos de aflição, silêncio
estaríamos aqui se não fosse por Kardec. Semana Espírita, homenageamos o nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina, com a música Kardec, Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. O Grupo Musical Em Busca da Paz, fundado em 2005 por um grupo de médiuns da Casa Espírita União da Paz, tem como missão levar a mensagem terapêutica de Jesus. Seus ensinamentos destacando a doutrina espírita por meio da música, tocando corações e promovendo acolhimento espiritual. Nossos sinceros agradecimentos ao Grupo Em Busca da Paz pela belíssima apresentação e pela harmonização do ambiente, que a música continue sendo a ponte entre os corações e o plano espiritual. E não esquecendo, o refrão da música, a gente vive nas aflições, então silêncio e oração é o melhor conselho que vocês deram. A gente agradece, de novo, e a presença de todos nessa noite especial, marcada por reflexões profundas e momentos de fraternidade. Gostaríamos de expressar desde já nossa profunda gratidão ao Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho, que nos acolhe com tanto zelo, dedicação e afeto, tornando possível a realização deste encontro.
Com suas vibrações amorosas e envolvimento fraterno, o grupo contribui de forma essencial para a harmonização do ambiente e para todos os presentes que se sintam acolhidos e em sintonia com os propósitos desta noite especial. Convidamos cada um de vocês a participar dos próximos encontros da 28ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo, que se estende até o dia 8 de novembro de 2025. Divulguem em suas casas, convide amigos e familiares. Este é um momento de união, aprendizado e renovação. O objetivo da Semana Espírita é promover a divulgação da doutrina espírita, incentivando a interação e a confraternização entre espíritas e não espíritas, oferecendo consolo, esclarecimento e reflexões atuais sobre o ensinamento de Jesus. Aproveitem também os espaços preparados com carinho, como a troca de livros para renovar suas leituras, a banca de novos livros com novidades da US Intermunicipal de São Bernardo do Campo e orientações sobre o Evangelho no Lar. E por fim, a lanchonete da casa, que preparou delícias especiais para tornar nosso encontro ainda mais acolhedor. Que esta noite seja apenas o início de uma semana repleta de luz, aprendizado e fraternidade. Convidamos Arthur Santos para realizar a prece inicial. Boa noite a todos. Eu sou o Arthur, eu faço parte da infância espírita aqui no João Amado. E hoje eu vou fazer a prece inicial. Vamos fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e à Mãe Santíssima. Vamos agradecer por esta oportunidade de aprendizado. Agradecer a esta casa de oração e aos mentores que prepararam este ambiente desde cedo com todo amor e carinho. Agradecer aos mentores particulares. Vamos envolver com carinho o palestrante desta noite, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Arthur, muito obrigado. Todos agradecemos a prece que você nos fez com carinho e serenidade e preparou os nossos corações para o tema que será abordado nesta noite. O encontro de hoje nos convida a refletir sobre a visão espírita e o poder de consolar, orientar e aqueles que enfrentam perdas, transformações profundas ou crises existenciais, oferecendo luz, esperança e sentimento e sentido diante de desafios da vida. O tema de hoje é luto, separações e recomeços, sobre a luz da reencarnação. Para conduzir esse tema, temos a alegria de receber Adeilson Salles, psicanalista, escritor e dedicado trabalhador da Casa Espírita Maria Modesto Cravo, do Guarujá, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação espiritual e emocional. Adeilson já publicou 101 livros voltados para as crianças, jovens e adultos, obras que tocam o coração e despertam consciências. Parte da sua produção infantil foi traduzida para o inglês, ampliando o alcance de suas mensagens para além das fronteiras do Brasil. Seu trabalho é reconhecido nas principais bienais e feiras de leitura do país, onde encanta leitores com sua sensibilidade e profundidade. Além disso, é constantemente convidado para palestras em escolas, universidades e centros espíritas, tanto no Brasil quanto no exterior, levando reflexões sobre espiritualidade, educação e saúde emocional. Seja muito bem-vindo, Adeilson Salles. É uma honra tê-lo conosco nesta noite de aprendizado e luz. Boa noite a todos e todas. Que Jesus possa luarizar os nossos corações, nos envolvendo na sua ternura, no seu amor, e que ao retornarmos para os nossos lares, nós possamos para lá levar as benesses que certamente
a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente. Antes de qualquer coisa, eu desejo agradecer a USE São Bernardo pelo convite honroso para estar aqui na 28ª Semana Espírita, conversando com os confrades acerca de um tema que é muito palpitante e que certamente, em algum momento da nossa vida, nós estaremos experimentando o desafio de viver o luto. Mas quando a gente se refere ao luto, eu não me refiro apenas ao luto pela partida de alguém que nós amamos, do nosso convívio, pela mesa vazia, pelo berço vazio, enfim, não apenas a ausência física. Como psicanalista, eu encontro muitas pessoas mortas. Mesmo sendo médium e sem estar em transe, eu me deparo com muitas pessoas que estão mortas emocionalmente. Pessoas que estão apenas existindo, sem estar vivendo. Pessoas que estão mortas emocionalmente, também porque alguém que elas amam partiu aqui da vida na Terra. A sociedade passa por um processo de desenvolvimento civilizatório nas questões sociais e também nas questões espirituais. E se nós voltarmos no tempo para pensarmos um pouco acerca do desenvolvimento da fé do homem, a gente vai se deparar com períodos muito difíceis e ainda hoje a gente observa fanatismo, falta de bom senso e comportamentos que nada revelam a presença de uma prática religiosa que efetivamente se identifique com a mensagem de Jesus. Lá pelo século IV, nós temos notícias de um homem, um dos grandes filósofos da Igreja, chamado Agostinho de Hipona, conhecido depois como Santo Agostinho, e que assina algumas mensagens em o Evangelho segundo o Espiritismo. Agostinho de Hipona era um homem comum, um homem que experimentava os prazeres do mundo e que tinha na sua retaguarda a sua mãe, que orava e acreditava que um dia o filho viveria um processo de comunhão com Deus, que ele se voltaria para essa fome que todos nós temos em algum momento da nossa vida, principalmente quando as dores batem à nossa porta. Quando tudo caminha bem, nós temos dificuldade de parar, de olhar para o céu, de agradecer. Mas basta que um vendaval, por mais singelo que seja, venha fazer com que a gente experimente aquilo que existe de mais real na Terra, que é a impermanência da vida. Se a vida tem algo de permanente, é a sua impermanência. E todos nós, quando estamos vivendo, atendendo aquilo que fala mais de perto as nossas sensações físicas, temos grande dificuldade de nos voltar para Deus. É certo que se estamos aqui essa noite para comemorarmos na 28ª Semana Espírita de São Bernardo o advento da doutrina dos Espíritos, é porque em algum momento nós fomos chamados ao sofrimento, para que a gente pudesse despertar. Um amigo meu costumava dizer que todas as vezes que ele ia no oftalmologista, o oftalmologista precisava dilatar a pupila dele. E ele dizia que o colírio para dilatar a pupila da alma é a lágrima. Que nós precisamos chorar para poder enxergar aquelas coisas que efetivamente dão sentido à nossa vida. E foi chorando e passando por problemas dos mais diversos que Agostinho de Hipona se voltou para Deus e se tornou um dos grandes filósofos na divulgação do cristianismo. Aquela época era preciso crer para saber. Você não podia divergir no pensamento. Primeiro você tinha que acreditar, e a reboque da tua crença
viria depois o entendimento de todas as coisas, porque a igreja e Deus, ou o clero, é que deveriam responder a todos os questionamentos humanos. E quem não se enquadrasse dentro desse processo clerical, digamos assim, não era visto com bons olhos e não recebia as bênçãos da Santa Igreja. O tempo foi passando e na inquietação que caracteriza o homem, é certo que muitos experimentam um processo de letargia. Aliás, a grande parte dos homens vive um processo letárgico porque não quer pensar. Mas alguns sentem-se inquietos, desassossegados e começaram a questionar aquilo que era imposto pela teologia até então apresentada pela proposta de Santo Agostinho. Todos deveriam ler o livro de Santo Agostinho, As Confissões de Santo Agostinho. É um livro arrebatador. E você vai identificar naquelas páginas a luta de um homem querendo entender Deus, esbarrando nas limitações do contexto sociológico da época, mas que se decide, faz a opção por ir ao encontro do sagrado. E dentro da sua capacidade reflexiva, intelectiva, ele é considerado, no período da patrística, dos pais da igreja, era considerado um homem mais inteligente. Mas a sociedade, mesmo naquela época, com o passar dos anos, começou a questionar essa proposta de que eu tenho que acreditar primeiro para saber depois. E por volta, e alguns séculos depois, vem outro grande pai da igreja, que é Tomás de Aquino. Percebendo-se que dentro e no seio da igreja já se formava movimentos que procuravam questionar o poder instituído na terra, Tomás de Aquino, também um homem brilhante, inteligentíssimo, médium, traz a outra proposta. Para que pudessem as coisas se acomodar dentro da igreja, ele procurou aproximar a razão da fé. Então você já podia pensar, não era mais a proposta que você tem que crer para saber. Você podia saber, mas teria que crer também no contexto teológico que a Igreja Católica vinha apresentando. O mundo passava por transformações, e foi ali, no início do meio do século XV em diante, que surgiu um período brilhante para a humanidade, que depois, no século XVI, veio a ser conhecido como o período do Iluminismo, onde os homens brilhantes como Montesquieu, Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau começaram a desenvolver um outro tipo de pensamento, que era contestar aquilo que a igreja dizia que era verdade. E essa contestação que nasceu desse período iluminista ganhava a validação porque a igreja não respondia todas as questões. Então, até o momento em que as pessoas tinham as suas dúvidas satisfeitas, ou se encontravam, digamos assim, vivendo um processo de razoável equilíbrio em suas vidas, não tem problema, o que a igreja está me dizendo eu aceito, está tudo bem comigo, então está tudo certo. Mas a miséria começou a graçar no continente europeu e na França. Essas mentes brilhantes começaram a preparar, através dos questionamentos, inclusive que redundaram nas questões da Revolução Francesa, um tempo novo para a humanidade. E lá em 1848, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, alguns fenômenos começaram a acontecer. Algumas coisas muito estranhas, através das médiuns, das irmãs Fox, começaram a chamar a atenção do mundo. E é evidente que todos conhecem
o que aconteceu depois. Quem assistiu o filme de Allan Kardec no cinema pôde perceber que o filme começa... Vocês assistiram o filme, pessoal? Assistiram? Respondam logo para acabar logo. Assistiram, né? Eu também assisti. E o filme começa com Allan Kardec, começa a passar... Eu posso andar? Posso, né? Tem que tomar cuidado hoje em dia, não pode andar muito para a direita nem muito para a esquerda. Eu estou brincando, é claro. E Kardec, o filme começa com Allan Kardec andando entre as crianças, não foi assim? Pessoal, me ajudem aí. Foi, né? E de repente ele pega o caderno das crianças e começa a jogar para cima. E ele diz para as crianças assim: é preciso pensar, porque nós só conseguimos conceber a vida e entender a Deus pensando. Por que eu comecei a contar a história lá desde Santo Agostinho de Hipona, chegando em Tomás de Aquino? Evidentemente que eu não me aprofundei, que a gente não veio aqui para estudar filosofia, né? Para chegar no século 17 e 18. Porque o advento do Espiritismo não nasceu do acaso. Allan Kardec não estava andando na rua e de repente ele viu um espírito e o espírito falou com ele. Era preciso preparar as mentes humanas para entender que o Consolador que viria pede que a gente comece a pensar. Se existe uma forma de se conceber a Deus, é através do pensamento. Não é através da experiência transcendental do outro, que tenta me convencer de que Deus existe. A experiência com Deus é individual. A sua não se compara à minha. E nesse processo, vem para o mundo, em 18 de abril de 1857, é publicado o Livro dos Espíritos, com a sua primeira edição, de 500 e poucas perguntas, ainda nesse formato. Não foi no Brasil que o livro foi lançado, não foi em Hydesville, nos Estados Unidos, onde tinham os fenômenos, não foi na Espanha, foi na França, em Paris. Por quê? Porque em Paris se deu o movimento iluminista. A sociedade da época não era um aglomerado de pessoas estúpidas, que aceitavam crendices. O iluminismo em Paris, por isso que Paris ficou conhecida como a cidade das luzes, trouxe ali, e foi naquela efervescência da intelectualidade francesa, dos questionamentos da religião, da Revolução Francesa, que nasce o Espiritismo. A gente precisa pensar na grandeza que é o Espiritismo, que não é apenas conversar com os mortos sem o corpo, é para conversar com os mortos sem esperança, porque é consolo. Então eu peguei aqui, separei, me permitam, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título do capítulo? O Cristo Consolador. Nós estamos vivendo uma época que estamos precisando muito de consolo. As coisas estão muito difíceis. E no item 3, nós lemos assim: Consolador prometido, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, e estará em vós, porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar
tudo o que vos tenho dito. Registrado por João, no seu Evangelho, no capítulo 14, versículo de 15 a 17 e 26. Eu vos enviarei o Consolador. Quando nós nos reunimos numa instituição como essa, né? Certamente aqui tem pessoas de outras instituições. É isso, Cristina? As casas espíritas, né? Como um pronto-socorro do Consolador, nós precisamos ter em mente, muito claramente, a nossa necessidade de ter um olhar muito mais ampliado para aquilo que Deus envia para nós, para nos ajudar na travessia dolorosa dos dias atuais. Se existe algo que o Espiritismo faz por excelência, é consolar. É consolar. Aquele berço vazio, aquele retorno prematuro, aquele acidente que ceifa a vida de alguém que a gente ama e não conseguimos entender onde é que se encontra a justiça de Deus. Essas questões passam e permeiam o coração de muitos pais, de muitas mães, de muitos de nós que nos despedimos de amigos. Na verdade, a gente nem se despede porque não dá tempo. As coisas são tão abruptas e a gente fica desesperançado. E quando você vê a violência graçando no mundo, da maneira como ela acontece hoje, a gente precisa de um cirineu. Sabe aquele cirineu que no instante em que Jesus dobrou os joelhos nas agruras do seu Calvário, em que o corpo já alquebrado pelos flagelos da ignorância humana, ele não consegue carregar a cruz e o corpo acaba derreando. Muitas vezes eu e você temos o nosso corpo assim, a nossa alma alquebrada pelas lutas que esse mundo nos traz e nos impõe. E muitas vezes a gente se pergunta: eu não vou conseguir, esse flagelo está muito árduo. E aí, sem que você perceba, a misericórdia divina te envia um cirineu, que pode ser um amigo, pode ser um trabalhador da casa espírita, pode ser a esposa ou o marido, alguém que vem e traz um novo alento, para que a gente possa seguir, ter coragem, porque não é fácil nos despedirmos de quem amamos e também não é fácil morrer emocionalmente quando os sonhos que nós anelávamos ficam pelo caminho. O casamento que acaba, o amigo que nos engana, que nos trai. São vários tipos de luto. Eu não vim falar apenas do luto da morte física, da cessação da vida orgânica, mas como eu disse no início da minha fala, quantas pessoas não se encontram mortas, desesperançadas? E é evidente que tanto eu quanto você, se a nossa vida está fundamentada apenas naquilo que o mundo oferece hoje, do gozo que o mundo vende, dos cantos ilusórios, dos prazeres que a vida nos oferta, no instante em que a dor bate à nossa porta, o chão some debaixo dos nossos pés. E nós não sabemos o que fazer. Nós nos encontramos perdidos. Por isso que é importante, não apenas o trabalho, evidentemente, que as casas espíritas fazem, mas até mesmo as casas espíritas, é importante pensar nisso, os seus dirigentes, como seres humanos também aprendizes, em muitos momentos se sentem enfraquecidos. E quando a União das Sociedades Espíritas promove eventos como esse, é como se ela viesse trazer um alento, uma brisa nova, não é? No sol escaldante das lutas humanas. Então, o trabalhador espírita sofre, tropeça, o dirigente espírita sofre, tropeça. Então, bem-vinda à Semana Espírita de São Bernardo.
É necessário, e eu e você, nas casas que participamos, ou dentro das nossas lutas familiares, onde quer que estejamos, chegam momentos difíceis, dolorosos, em que nós precisamos desse alento, desse sirineu. Porque falei do colírio, né? Que nós precisamos chorar para enxergar a Deus. Não raras vezes passamos por isso. É preciso que venha a mão invisível da dor, que nos surpreende, seja lá por quem for, ou qualquer situação, que faz com que você pare, repense, olhe o teu caminho, olhe a direção que você está tomando, porque se não for assim, amigos, nós vamos ladeira abaixo, precipício abaixo. As ilusões nos consomem, nos iludem, e como crianças muito limitadas, a gente passa por situações das mais dolorosas. Então, bendito Consolador, que nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quem aqui não sente em alguns momentos que o fardo está pesado? Quem de nós não experimenta? E a gente vai atrás de um acolhimento, de um alento. Eu estava com a minha amiga Dilce, lá de Águas da Prata. Aliás, eu já pedi até para reencarnar lá na próxima vida, porque a cidade é bonita e não tem violência. É muito tranquilo lá. Tem que aproveitar, né, Cris? Eu estava abastecendo o carro e quando o frentista veio, eu até não esqueci o nome dele. Ele veio e eu olhei na funcional dele. E ele perguntou quanto é que eu queria. E aí eu falei para ele: oi Miguel, bom dia. Quando eu falei o nome dele, ele abriu um sorriso, os olhos dele até brilharam. O Miguel, você e eu, precisamos nas nossas relações ter um sentimento de pertencimento. Nenhuma relação onde não exista pertença dura, é longeva. Se você não dá para o seu filho, se ele não olha para você e não vê nos seus olhos que ele tem relevância na sua vida, o seu filho adoece, porque ele não tem sentimento de pertencimento. Se entre um casal, marido e mulher, não existe essa relevância, esse olhar de que você significa muito para mim, o casamento acaba. Da mesma forma, existe entre nós e o sagrado, entre o seu coração e Deus, na sua relação com Deus, a misericórdia divina nos dá todos os dias um sentimento de pertencimento quando você abre os olhos pela manhã. Mas aí você vai fazer o que com o dia? Qual é a escolha que você faz com as demonstrações de amor que Deus nos dá diariamente? Não, vou reclamar da minha mãe, do meu pai, vou reclamar da escola, do presidente, do prefeito. Eu preciso experimentar uma vida que revele morbidez, sem me dar conta da beleza de existir, da beleza de ter um consolador, alguém que me fale todos os dias que nós somos filhos bem amados por Deus. E não faltam exemplos, não faltam possibilidades de nós termos esse encontro, esse contato com o divino e com o sagrado.
Mas nós elegemos a queixa, é o mau hálito da alma. Tem pessoas, bom dia por quê? Que você não pode se aproximar, que você sente todos os dias aquela energia que a pessoa escolheu viver na penumbra. Quando existe um sol, independente de o tempo estar chuvoso ou não, existe um sol de esperança a brilhar. Nós lançamos o 102º livro, agora eu nunca imaginei, são 102 livros publicados, eu nunca escrevi nada tão tocante, com tanta sensibilidade como esse livro. Mas é claro que o texto não é meu, por isso que é tão belo e tão bonito. É um texto tocado de esperança e de consolo. O jovem se suicidou, se matou, e a mãe desesperou-se e começou a percorrer as igrejas, as religiões, e diziam para ela assim: seu filho está no inferno, porque quem se mata vai para o inferno. E ela não se conformava, não é possível. Então ela começa a orar. Ela ora de tal forma que os postos no mundo espiritual que registram as rogativas, as súplicas da terra, registravam a oração daquela mãe. E ela começou a orar, pedindo a Bezerra de Menezes resposta. E nas suas preces ela pedia: não é possível que meu filho esteja no inferno, não é possível. E quando as preces daquela mãe foram registradas, chamou a atenção desses espíritos responsáveis. Então Bezerra de Menezes foi comunicado: olha, tem uma mãe, a mãe é um ser que precisa ser estudado, né? Pela NASA. Mãe é assim, fica grávida, nunca mais é a mesma. Depois que o filho nasce, é o único ser que eu conheço na Terra que dorme com o olho aberto e outro fechado. Que sabe que depois que engravidou e que o filho nasce, um pedaço do coração vai andar apartado dela pelo mundo. Não é assim as mães? As mães são assim. Muitos pais são assim também, mas nós não geramos. Mas como somos espíritos, nós podemos reencarnar nos dois gêneros, né? Então essa mãe orava e a prece dela chamou muito a atenção. Chamou tanto a atenção que Bezerra de Menezes decidiu-se a vir à Terra para ver essa mãe. E quando ele chega à Terra, ela está ajoelhada numa igreja de bairro. E Bezerra de Menezes aproxima-se e ajoelha-se ao lado dessa mãe. E ela diz assim: Doutor Bezerra, não é possível que não exista um céu para o meu filho. Doutor Bezerra, o senhor não tem mãe? As mães pegam pesado também, né? Doutor Bezerra, o senhor não tem mãe? Ao ouvir aquela fala dela, ele ficou impactado e ele ouviu chamarem ele pelo nome 2 vezes, pelo primeiro nome: Adolfo. Adolfo. Quando ele se vira, era a mãe dele, Dona Fabiana Cavalcante. E ela diz assim para ele: meu filho, você precisa andar pelo mundo e visitar as mães e dizer para elas que Deus tem um céu para cada filho dele.
O livro começa assim: era pouco médium para muito espírito. Mas nós fomos escrevendo o livro e Dona Fabiana Cavalcante e o Adolfo e Bezerra de Menezes, nessa literatura desse livro, acolhem muitas mães, acolhem muitos pais, acolhem muitas pessoas, muitos espíritos. É uma obra que tem identificação com o Consolador. O Consolador que nos trouxe até aqui, que pede para que você continue, que sopra pela mediunidade de Chico Xavier uma brisa de esperança, para dizer ao teu coração e ao meu coração: siga, continue. Você caiu? Não fique identificado com o chão, levante-se. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas nós vivemos, para a mesma luz volver. Nós buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que terna expirando, cai ao solo fecundando, no chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor que você conhece, que eu conheço. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu autor e o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem aprendiz. É a lição de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e o amor semeia. Nas fainas do evolutir terás aventura que anseias, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é uma luz que se alcança.
Tende fé, tende esperança. Para o infinito, marchai. O Consolador veio ao mundo para que os lutos pela partida de alguém, ou o nosso próprio luto, na inadequação com o sofrimento da vida, seja uma fase de aprendizado. Todo luto passa por fases. Toda dor nos adequa, nos educa, nos convida à vivência de um tempo novo. Mas seja qual for a dor, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos caminhando sozinhos. Então é evidente, eu não consigo conceber na minha limitação, na minha indigência moral e espiritual, dor maior do que a separação de um filho para uma mãe e para um pai. Não consigo entender. Eu não dimensiono isso. Não sei mensurar. Mas eu quero dizer para todas as mães que estão aqui, para todos os pais, que Deus tem um céu para cada filho. Não se entristeça. Chore de saudade, mas sorria de gratidão pela bênção de ter convivido com esse, que apenas nos antecipou na viagem de retorno ao mundo espiritual, para onde todos nós iremos em algum momento. A revolta não vai nos aproximar, a revolta vai nos afastar de Deus e daqueles que nós amamos. Mas eu amava tanto. Claro, a gente ama e aqui a gente quer estar perto, a gente quer o cheiro, a gente quer o quentinho do corpo, a gente quer a beleza da música, da voz, das pessoas que nós amamos. Mas existe um outro jardim, uma outra margem. Eu recebi outro livro do Bezerra, que não está ainda editado, e eu nem entreguei para a editora ainda, que se chama As Duas Margens. As duas margens, a margem da vida que estamos aqui e a outra margem. No rio, no meio, corre o rio da vida. Na outra margem, onde os que nós amamos se encontram, existem corações felizes pela presença deles. Então que o amor possa tornar leve os sentimentos. Claro que a gente sofre, que a gente chora, que a gente se entristece, mas a morte não mata o amor. O amor é maior do que tudo, é maior do que a vida. E foi nessas circunstâncias que muitos ícones do cristianismo conheceram a mensagem do Consolador, a mensagem do próprio Jesus. Naquela noite inolvidável em que ela se decidiu ir ao encontro do Cristo, depois de passar tantos anos com o coração pesado, angustiado, sentindo-se uma pessoa insuficiente para a vida. Ela vendia ilusões, prazeres, mas ela não tinha paz. Ela encantava, mas não sentia encanto dentro de si mesma, pelas dores que a morte emocional traz para a pessoa. E quando ela chega à porta de Simão Pedro, levada ali por um ex-leproso, que a porta se encontra entreaberta, e o homem que a conduziu diz: o meu coração me diz que ele te espera. Naquela noite a lua
irradiava um prateado que ficaria certamente gravado, emoldurado no coração daquela mulher. Ela se aproxima e a porta se está entreaberta, então ela empurra a porta. E a porta range em gonzos estridentes. E no instante em que a porta se abre, um retângulo da luz prateada da lua se deita no interior, em penumbra, iluminando o perfil de um homem. Ele era belo. Cabelo à moda nazarena, perfil luminoso. Ela respira fundo e antes de qualquer coisa ela escuta Maria. Ela é tomada de um impacto. Ele me chamou pelo nome. Então ele me conhece e ela corre e atira-se-lhe aos pés. Ele novamente pronuncia Maria. Senhor, tu me conheces. Ego bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Não estranhes que eu te chame pelo nome. Eu te conheço. Ele te conhece. Ele a mim conhece. E o encontro dela, que nós poderíamos ficar aqui narrando com a nossa emoção, é o meu encontro e o seu encontro nas horas de penumbra e de escuridão em que a nossa vida se encontra aparentemente sem sentido. E Jesus te chama pelo nome. Ele sussurra seu nome. E tu podes indagar, tu me conheces? E ele vai te dizer, eu sou o bom pastor. Não estranhes que eu te chame pelo nome. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O Espiritismo é a personificação do bom pastor. O Espiritismo, ele nos desassossega. Por quê? Você vem para a casa espírita, a princípio, toma passe, vai no atendimento fraterno e depois as pessoas te convidam a estudar. Estudar? Eu prefiro ir para a igreja, porque ele já lavou os pecados, já resolveu para mim a minha fatura. Não resolveu. Dívida contraída no Credit Karma, a fatura não erra de endereço, ela chega, não é, Cristina? É igual a fatura do cartão de crédito, não erra, dá nada, acerta a gente, tu muda, ela vai atrás. Então que a gente possa ter essa percepção muito clara de que acalma-te, para que a lucidez possa visitar a tua mente e o teu coração, para que tu possas tomar a decisão mais acertada, menos dolorida, para seguir em frente. A revolta, a rebeldia roubam a nossa capacidade de pensar e de discernir. E a probabilidade de agravarmos o problema é muito grande. Respira, ora, leia uma mensagem, faça o bem. Por mais que a situação seja de agrura, que os teus pés estejam sangrando sob as urzes do caminho, calma, vai passar. A gente está se encaminhando para o final do nosso encontro. Eu não trouxe muitos títulos hoje, tem alguns títulos ali, se alguém quiser conhecer o nosso trabalho, mas fica aqui o Livro dos Espíritos para Crianças, que nós publicamos. Esse foi o nosso 100º livro. Já vai sair o volume 2, são 2 volumes. O Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, para você fazer o Evangelho com a sua criança, na sua casa, ou para você fazer consigo mesmo, porque nós somos crianças também.
E é importante que a gente tenha essa percepção, principalmente porque todos aqui foram crianças que não choraram, que se tornaram adultos entupidos de lágrimas, porque lhe disseram um dia que as suas dores não eram importantes, e você não chorou, e você não existiu emocionalmente, você não pôde existir emocionalmente, não porque seus pais eram maus, mas porque é o contexto ainda muito incipiente do respeito à dor alheia. Esse respeito não acontece muitas vezes com a criança em casa, com o adolescente, e nós não fomos respeitados pelos nossos pais e em muitos momentos não respeitamos os nossos filhos. Estamos aprendendo ainda. Então o Evangelho é uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. As crianças estão libertas em nome de Jesus, porque você não vai ler mais o Evangelho de Kardec e perguntar para ela o que ela entendeu. Você vai ter uma história infantil para contar para ela de acordo com o capítulo, tá bom? Há 2 meses atrás, eu estava fazendo uma palestra numa escola e recebi uma mensagem no WhatsApp de uma mulher que se identificou como produtora de cinema. E aí, produtora de cinema, vai querer o que comigo? Ela disse que queria falar comigo. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para ela. Vocês lembram daquele ator que desencarnou na pandemia? Quando ele desencarnou, eu fiquei muito triste. E ele nos deixou órfão de um talento espetacular. Um ator chamado Paulo Gustavo. Lembram dele? Minha Mãe é uma Peça. Ele trabalhava, na época, com um outro ator chamado Marcos Magela, que ainda trabalha hoje no Multishow e tem vários programas, etc. O Marcos Magela lançou 2 filmes, Um Tio Quase Perfeito 1 e Um Tio Quase Perfeito 2. E vai lançar em 2026, já está sendo filmado, Um Tio Quase Perfeito 3. E esse filme, Um Tio Quase Perfeito 3, está sendo filmado em cima do meu livro Alice no País das Famílias. Não é Alice no País das Maravilhas, ok? Alice no País das Famílias. É um livro que fala sobre uma Alice órfã que gostaria de ser adotada e vai parar no País das Famílias, e lá ela encontra todos os tipos de famílias. E eu estou muito feliz, evidentemente, porque eu nunca imaginei que o meu livro fosse parar nas telas do cinema. É um livro que é usado nas escolas, enfim, e alcançou, né? Você lança uma semente, você não sabe o que vai acontecer com ela, né? O livro só é meu quando eu estou em casa escrevendo. No caso desse do Dr. Bezerra, nem quando eu escrevi era meu, né? Porque se eu achasse, cortava a comunicação, o canal, e o livro não ficaria pronto. Eu desejo que todos nós possamos voltar para os nossos lares com os nossos corações fortalecidos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existe um amor maior que a gente nem entende e não alcança. Aquele amor que Paulo dizia assim, ele diz isso, eu também não entendo o que ele diz, porque eu sou muito ignorante. A gente não entende o amor. Paulo dizia assim, o amor do Cristo nos constrange. Tu já pensou alguém te amar tanto e tu se sentir envergonhado com aquele amor? Paulo dizia que isso, o amor do Cristo nos constrange. A gente ainda não entende muito bem que amor é esse, mas existe esse amor, essa fonte que irradia, que te tira da cama todos os dias, que te faz estar aqui, que te faz caminhar pelo mundo. E quando você tem os joelhos dobrados, esse amor ainda te sinaliza através do Consolador, te dizendo que a vida prossegue. Mas ela não prossegue lá, ela já está acontecendo aqui e ela não é interrompida. O luto é a compreensão do processo, e o Espiritismo faz com que a gente aprenda sobre o processo. Por isso é fundamental nós termos paciência,
com as dores que nos visitam. Que o Senhor da vida possa abençoar o seu lar, o seu coração, a sua família. Que essa semana espírita, no seu prosseguimento, traga para cada um dos senhores e das senhoras, através da fala, através da parte artística, como tivemos hoje, o consolo e o esclarecimento, para a gente se sentir acolhido pelo amor de Deus. Que todos possam voltar para o seu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é um ninho, se é uma casa no caminho, uma tapera, na favela, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti, por todo o Teu amor, pelos senhores, pelas senhoras, pelas vossas famílias. Muito obrigado, Senhor. Manifestamos nosso profundo agradecimento ao querido Adeilson Salles, cuja exposição sensível e inspiradora nos trouxe valiosas reflexões sobre como a visão espírita pode consolar, oferecendo luz, esperança e sentido diante dos desafios da nossa vida. E eu vou ler para vocês uma psicografia recebida no dia 2 pela equipe do Centro Espírito Samaritano. É uma poesia. Arenas. Nas arenas distantes, cristãos confiantes seguiram adiante na fé em Jesus. São imagens no tempo que contam histórias de um povo sofrido e suas vitórias. Andar com Jesus é se sublimar, e assim como Ele, a Deus se elevar. Hoje pedimos a iluminação, mas sem a prova, vivida, experimentada e aprendida. Ficamos navegando em cada encarnação, como um barco à deriva, que é levado de roldão, assinado um amigo. E que durante essa semana ainda vamos ter outras palestras e que certamente vão contribuir para a nossa evolução espiritual, para o fortalecimento dos laços de fraternidade. Vocês podem acompanhar a programação completa nos cartazes disponíveis nas casas espíritas, nas redes sociais ou pelo site da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Também temos a pesquisa de satisfação. A gente quer ouvir vocês. Pode ser por escaneamento do QR Code, que está preso aí nas paredes. A pesquisa é rapidinha, tá? E a gente já agradece de antemão essa participação. O nosso sincero agradecimento a todas as casas espíritas que estiveram presentes e que colaboraram para este momento, para que ele pudesse acontecer com tanta amorosidade e união por meio dos trabalhadores dedicados. E para vocês continuarem conectados conosco, convidamos todos a visitarem o nosso canal no YouTube, USE SBC, onde vocês encontrarão conteúdos edificantes e em breve os vídeos dos encontros dessa 28ª Semana Espírita. E para encerrar este encontro, em clima de sintonia e elevação espiritual, convidamos mais uma vez o grupo Em Busca da Paz para nos presentear com uma prece musical envolvendo-nos em suaves vibrações de paz e harmonia. Bom, para o encerramento,
nós cantaremos a oração de São Francisco e quem conhecer, nós convidamos para cantar conosco. Obrigada a todos, uma boa noite e esperamos que vocês tenham sentido a vibração de cada letra, de cada da emoção, né, que nós procuramos passar com o trabalho do Coral Em Busca da Paz. Muito obrigada. E agora eu vou fazer a prece final, encerrando este momento com gratidão conexão ao plano maior. Ó Deus, toca meu entendimento e o coração, para que eu possa achar em Ti a paz, o equilíbrio, a alegria, que eu possa Te louvar com todas as forças e compreender-te que o Teu poder é infinito, que transforma as situações, eleva as pessoas e desperta a felicidade. Para Ti, neste momento, venho louvar a Tua grandeza, o Seu amor infinito e suplicar a Vós que derrame os raios da Tua divina luz sobre todas as criaturas do mundo, para que ninguém se sinta desamparado. Sustentados por Ti, que nosso caminhar seja de passos firmes, pensamentos elevados, conscientes e que através da Sua infinita misericórdia entendermos que tudo podemos quando confiar em Ti. Agradecemos a Ti a bênção que nos faz irmãos
e nos dá a oportunidade de vivermos melhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos por mais um dia, né? O Grupo Fraternidade Espírita João Ramalho agradece a presença de todos vocês.